Então vamos lá? Bom, se tem uma pergunta que vocês sempre me fazem aqui é: Raul, você nasceu rico, né? E a verdade é que não, eu nasci numa família de classe média baixa para média mesmo, dependendo da época que você observe. No começo da minha infância ali, meus pais até tinham um pequeno negócio ali, mas depois quebraram, então quando eu tinha uns 5 anos eles já estavam falidos já. Estudei em escola pública um pedaço da minha vida, em particular um pedaço da minha vida, então depende da época que você olhar. Eu tenho uma vida mais de classe média baixa ou mais de classe média média. Então é o que eu sempre digo para vocês. Eu não nasci, nunca passei fome, nunca passei necessidade. É óbvio que a gente tem uma visão de que no Brasil as pessoas são mais ricas do que elas são mesmo. Eu vou mostrar isso para vocês. No geral, você tá na fatia, só de você estar aqui eu sei que você tá na fatia, na parcela que tem mais dinheiro da população. A gente já passou algumas pesquisas aqui no canal, e se você ganha mais de R$ 1.500 por mês, e eu sei que a maioria de vocês aqui ganham, né? Deve ter alguém, uma ou outra pessoa que é muito à frente do próprio tempo, né? Uma pessoa que tá tipo assim, cara, o cara tá vivendo problemas do dia a dia, onde ainda falta dinheiro às vezes para coisas básicas, e ele consegue estudar finanças e consegue tentar fazer alguma coisa. Mas a maioria de vocês já estão numa posição um pouquinho mais confortável, onde vocês não precisam pensar mais no que vão comer amanhã, e aí vocês já conseguem ali pensar um pouco mais no futuro, um pouco mais na vida financeira. Mas eu vou te dar a estatística real disso aqui. Se você ganha mais de R$ 1.500 por mês, né, você já ganha mais que 67% da população brasileira. Sim, a maioria de vocês aqui tá nessa estatística, né, que ganha mais do que 67% da população do nosso país. Eu vou deixar a fonte desses dados aqui, porque eu sei que afirmações extraordinárias pedem dados extraordinários. Outra coisa que vocês precisam saber é que, na verdade mesmo, na estatística, quando a gente fez as pesquisas aqui, vocês ganharam, em média, mais de R$ 3.000, né? A maioria das pessoas aqui ganhavam mais de R$ 3.000 por mês, pelo menos foi isso que a estatística mostrou pra gente. E, de fato, deve fazer sentido, porque se são a população com acesso à internet, ou a população que tá ali entre os 28 e os 35 anos, né? Pelos dados que a gente mesmo pesquisou. Os dados do YouTube não fornecem expectativa de renda, por isso que a gente passa aquela enquete aí para vocês às vezes. E aqui vocês têm aqui uma realidade então bem diferente, porque se a gente considerar quem ganha mais de R$ 2.000 por mês só, né, que é uma parcela minúscula da nossa população, vocês seriam mais ricos ali que 79% da população brasileira, né? Não mais ricos necessariamente, mas pode considerar assim, vocês ganham mais do que 79% da população brasileira se você ganha mais de R$ 2.000 por mês. E aí o que eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade aqui é como que sai desse lugar onde a gente ganha de 2.000 a 10.000, né? Porque aqui também tem gente até que ganha mais, porque tem muitos médicos aqui, né? Os médicos não sabem cuidar do próprio dinheiro, passam muito tempo estudando medicina e aí depois ficam com dificuldade, criam um patrimônio interessante, mas ficam com dificuldade ali de saber como investir e tal. A gente tem muitos engenheiros, muita gente da agronomia aqui também que ganha muita grana, né? Ou que já nasceu numa família um pouquinho mais privilegiada e nunca passou por essa fase de ganhar 1.500 porque recebeu indicação, né? Não tem problema nenhum, você recebeu indicação do amigo do seu pai, te jogou num cargo melhor e tal. Eu sei que é a situação de muitos de vocês aqui, e outros mesmo que foram por mérito mesmo, estudou pra caramba, conseguiu sair disso, prestou um concurso público. São pessoas que têm dinheiro no geral aqui. Então você quer saber como é que sai desse lugar, né, de 2 a 15 mil reais por mês ali, para de fato construir um patrimônio e se tornar um milionário. Eu vou compartilhar com vocês aqui hoje 4 decisões mesmo, ativas que eu tomei na minha vida e que eu acho, né, na minha opinião, olhando hoje de longe, que eu acho que foram muito importantes para que eu conseguisse sair desse patamar, para que eu conseguisse construir um patrimônio relevante mesmo. Aqui em cima tem um pouco da minha história, se você quiser pesquisar. Eu falei também um pouco lá desses detalhes de como eu fiz minha carreira, porque muita gente me pergunta. Nesse aqui eu preciso dar as decisões, né, e não necessariamente contar a história do que eu fiz, assim. Eu posso até dar alguns insights aqui no meio. Porque, assim, mesmo que a gente considere que você ganhe 5, 7, 8 mil reais e que você consiga ganhar, guardar ali, né, investir 3 mil reais, guardar não faz sentido. Investir 3 mil reais por mês ali, você ainda levaria 13 anos para chegar em R$ 1 milhão de patrimônio, né? Se a gente considerar aqui em 13 anos, a 11% ao ano ali, você teria 1 milhão e 1 mil reais, né? Você teria mais ou menos ali depois desse período. Então, você teria investido 471 mil reais e teria 1 milhão. Eu sei que 13 anos, às vezes, não é o tempo que você quer esperar, e não foi o tempo que eu esperei, né? Então, assim, eu não passei 13 anos investindo 3 mil reais ali por mês para construir o meu patrimônio. Eu ganhei o meu patrimônio de forma muito mais rápida que isso, e eu usei muitas das coisas que eu vou falar aqui para vocês para chegar nesse lugar.
trabalho. É óbvio que vai ter gente que vai discutir, vai falar que não é assim. Cara, o caminho existe para diversas pessoas, né? Se você quiser utilizar outro caminho que já deu certo para você, quiser compartilhar aqui com a gente também o que funcionou para você, fique à vontade. O que funcionou para mim foi exatamente assim e da forma que eu vou passar aqui, tá? Então é o seguinte, o primeiro erro que eu não cometi, né, e a primeira decisão que eu tomei ativamente foi de não ter passivos antes da hora. Então eu não dirigia ali no começo da minha carreira, pelo menos até quando eu tinha já uns 22 anos, 21 anos, eu já ganhava muita grana. Em média eu ganhava já uns 25 mil reais por mês quando eu tomei a decisão de comprar um carro. Para vocês terem ideia, eu comprei um carro com 2 meses ali da minha remuneração e sem a menor dificuldade, peguei metade um mês e metade do outro mês, e aí eu já tinha um dinheirinho, dei ali no carro à vista, tá? Não comprei carro financiado nem nada disso. Por quê? Porque eu já podia ter um carro há muito tempo, mas eu tomei a decisão de não ter para fazer os meus investimentos. E na época não existia Uber ainda, então eu era um poderoso cliente aí de uma radiotáxi chamada Bandeirantes, que tem aqui na minha cidade. Eu usava táxi todos os dias na minha vida. Quem me conhece aí há mais tempo sabe disso, eu pegava táxi todo dia para ir lá, até para a faculdade eu ia de táxi. Então assim, eu fiz as contas ali e vi que ter um passivo naquele momento não seria muito inteligente. O que a maioria das pessoas fazem, principalmente as pessoas que estão na faixa de renda de vocês? Elas vão ali, vão numa concessionária, pegam um carro acima do patamar ainda, que ela conseguiria pagar à vista, então ela pega um carro bem acima desse patamar, e é o que faz, ela gasta mais com manutenção, ela gasta muito mais ali com revisão, com seguro, com todas essas coisas, ela cria um passivo muito grande na vida dela para parecer para os outros que ela é uma pessoa bem sucedida. Então hoje no Brasil, um cara que ganha 7 mil reais, normalmente ele tem um carro ali do nível de um Corolla ou um Civic, né? O cara pega um carro muito acima do patamar que ele poderia. Cara, pra você ter ideia, o Silvio Santos ali tem um Azira, né? Você vai comprar já o segundo carro na faixa desse valor ali. Obviamente você não tem dinheiro para ter esse carro ainda, esse carro consome boa parte da sua renda, e aí você está trocando o seu milhão ali, que você poderia ter, né, em 13 anos, por um carro velho que você vai ter daqui 5. Então assim, não faz sentido nenhum, e você vai sempre querendo trocar de carro, e algumas pessoas vão sempre trocando para um modelo mais caro. Então a progressão é, quanto mais dinheiro essa pessoa ganha, ela encaixa o dinheiro dela num padrão de vida novo, e aí ela se ferra. Além disso, né, você tem ali os profissionais como médicos ou engenheiros, os caras que conseguiram ganhar mais dinheiro, até os advogados bem-sucedidos hoje já é muito menos, né? A gente vê que curso de direito virou commodity, o pessoal todo lugar tem sei lá quantas mil pessoas formando em direito. Eu acho que a gente tem mais faculdade de direito no Brasil do que qualquer outro lugar do mundo, se não me engano, esse é um dado público, depois vocês podem pesquisar aí com mais detalhes, mas a gente tem um maior número de advogados aí que existe na maioria dos países, né? A gente tem uma quantidade de advogados bem assustadora, e aí ficou mais difícil para esse mercado, mas assim, então você consegue ver esses caras que ganham mais logo de saída ali, eles se afundam. É o famoso pobre do Audi ali, né? Na verdade o cara não tem nenhum patrimônio, não tem absolutamente nada, mas tem um Audi financiado e vive de aluguel num apartamento legal. Então o cara vai criando vários passivos ali para viver uma vida muito acima daquela que ele consegue pagar, e atrasa o enriquecimento dele de verdade em muitos anos. Esse é um erro que muita gente comete, e aí você vira o pobre de carrão. Então a decisão é de não ter passivos antes da hora. É muito melhor você ficar rico de verdade do que ficar pagando de rico a vida inteira. Esse é um ponto aqui que, cara, é crucial, e foi um erro que eu não caí, foi um erro que eu consegui ali superar. Eu nunca fiz um financiamento de absolutamente nada, tá? Todas as coisas que eu comprei na minha vida foram à vista, mesmo em casos ali onde eu poderia ter financiado, onde eu encontrei juros muito melhores, eu acabei preferindo fazer tudo à vista, não criei esse tipo de dívida ali. Então, não fiz financiamentos, não criei dívidas ali, e óbvio, isso me ajudou a ir muito mais rápido que a média das pessoas, porque senão eu poderia ter ficado muito atrasado, eu não teria conquistado o patrimônio na mesma velocidade. Então, a segunda coisa aqui, e esse para mim é um problema que a maioria das pessoas não conseguem perceber, é demorar demais para sair da casa dos pais. E aí aqui vai ficar contra-intuitivo, né? Mas pensa na sua cabeça, tira na sua memória e veja se você já conheceu alguém que ficou bem sucedido morando com os pais. Cara, deve até existir alguém, mas seria uma exceção da exceção da exceção. E por quê? Porque os seus pais te amam demais, e com isso, toda vez que você tiver uma oportunidade de se arriscar, seus pais vão escolher sempre a posição mais segura para você, a mais confortável. Então se você chega assim e fala, pai, eu recebi uma proposta de ir para São Paulo, né? Você é de uma cidade do interior, recebi uma proposta de ir para São Paulo, onde eu ganharia
ganha uns 10% a mais. Aí seu pai vai falar assim, porra, mas não faz sentido, que 10% a mais, São Paulo é mais caro. Só que você viveria outra experiência se você não tivesse esse conselho de quem já tem medo, de quem já tá escaldado. É aquela coisa, gato escaldado com água quente tem medo de água fria, e você vai ser exatamente a mesma coisa. Quanto mais você tiver sobre a influência de pessoas que gostam muito de você, são pessoas muito mais velhas que gostam muito de você e que não alcançaram o sucesso financeiro, que vai ser o caso da maioria de vocês aqui, pior para vocês, porque ainda mais com pessoas que te amam, porque essa pessoa vai sempre te aconselhar com o caminho mais seguro possível. A gente tem até uma visão de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, né? Não sei se você já ouviu falar dele, o autor da tese lá do mundo líquido e papapá. Esse cara, ele estava interpretando ali duas correntes filosóficas diferentes, não faz sentido a gente expor isso agora, e ele fala que o ser humano, ele sempre tem uma tendência a não alcançar a felicidade plena, porque você precisa de um lado escolher entre segurança e liberdade. As duas coisas são muito caras para o ser humano, ou seja, são coisas que a gente quer muito, né? Tanto a liberdade quanto a segurança. E aí você pode optar tanto por um caminho de ir muito para o lado seguro ou tanto por um caminho de ir muito para o lado livre. Como que isso acontece no dia a dia? Você pode ter um emprego ali que você odeia, mas que te pague bem. Então você pode ter um emprego que você odeia, que te pague bem, você está perdendo a sua liberdade de escolher o que vai fazer, tendo que aguentar um chefe chato, em troca de ter uma segurança maior, onde você vai ficar mais feliz porque está mais seguro. E da mesma forma que aquele outro lado, aquele veneno que você está tomando, da falta de liberdade, ele vai te prejudicar diariamente. Ou, por exemplo, um casamento, né? Para a maioria das pessoas, um casamento é escolher a segurança e perder a liberdade, seja sexual, ou seja geográfica mesmo. Às vezes você tem que voltar para casa sempre e tal. Você vai ter que escolher entre esses dois caminhos sempre. Aí você vai sempre estar tomando um pedaço da dose do veneno e um pedaço do remédio, né? Então você vai ter que conciliar muito bem, encontrar qual é o seu limite entre a liberdade e a segurança. Viver com os pais é o máximo do limite da segurança e a perda da liberdade, que obviamente não só te prejudica de crescer, como te deixa para sempre na zona desse lado mais da segurança. Então não faça isso, tá? Saia de casa o quanto antes você puder. O que quanto antes você puder, Raul? Quanto antes você consegue sustentar as suas contas, né? Mesmo que você tenha que parar de investir por um tempo, você deve sair de casa para você conseguir criar essa personalidade mais rápido. Eu acho que o que me ajudou muito rápido, eu não sei se vocês sabem, minha mãe faleceu quando eu tinha ali em média de 18 anos. E com isso eu fui obrigado a acelerar muito, porque eu precisava correr, estava numa competição para conseguir sobreviver mesmo ali. E eu acho que isso me ajudou muito a não ter para onde voltar, me ajudou muito a crescer. Já que você pode fazer isso em ambiente controlado, e se der errado você pode voltar para casa, né? A maioria de vocês poderia. Então sair de casa o quanto antes, e quem já saiu de casa puder aqui compartilhar os seus relatos com as pessoas para incentivá-las. Eu sei que foi importante para a maioria de vocês, para todo mundo, né? Exceto para alguém que deu errado, e aí tem sempre alguém que não consegue, e tudo bem, né? E aí você volta para casa e tenta de novo. Então é assim, então acho que sair de casa foi uma das coisas fundamentais para mim. Morar sozinho desde os 18, 19 anos ali foi fundamental para a construção do meu patrimônio. Eu já tinha que lidar com as coisas ali no dia a dia, eu já podia me arriscar muito mais, eu vivia sobre a minha própria influência e não sobre a influência de alguém que me ama e me quer confortável, porque de fato os nossos pais, eles não conseguem evitar o medo, né, que eles têm pelo nosso futuro. E tá tudo bem, é isso que é um bom pai, uma boa mãe, mas não é isso que é bom para você construir casca ali, para você ir para a vida. A terceira coisa aqui que para mim também é fundamental, né, é o investimento em si mesmo. Então assim, a maioria das pessoas não se importam em ir para uma boate agora e gastar R$250 numa noite, ou gastar R$300 que esteja numa noite, ou mesmo comprar uma garrafa de vinho, eu também não me importo, de R$500, R$600, principalmente as pessoas que estão dentro dessa faixa de renda. Então elas acreditam muito em ir no cinema, por exemplo, e gastar R$150, R$120, né, para passar um tempo ali e para ter um prazer imediato ali, né, e para ser feliz naquele momento. Eu também acho que isso é certo, acho que a gente tem que aprender a conciliar isso, mas essa mesma pessoa, quando ela tem que gastar, sei lá, R$150 em livros ali para ela estudar, ou quando ela tem que investir em algum aprimoramento profissional, num curso profissionalizante ou num curso de fim de semana, ela acha extremamente caro. A pessoa passa a vida inteira sem falar inglês porque acha que R$200 num curso de inglês é muita coisa. A pessoa acha que, vou pagar R$270 por mês para me aprender a gerir melhor o meu dinheiro. Eu já vi muita gente falar isso para mim na UVP, a pessoa ganha R$30 mil ali. Você fala, pô, você vai pegar 3 mil uma vez só e vai aprender a investir para sempre. E o cara, não, mas eu não vou fazer isso. Tudo bem, parcela em 12 de 249 sem bloquear limite no cartão. Aí o cara, não, é muito caro para mim, mas você gasta quanto com outras coisas, né? Então as pessoas não priorizam a própria educação. E eu, antes disso, de trabalhar com educação, eu sempre priorizei a educação de toda forma. E é por isso que eu estou aqui, né? Para eu aprender a fazer vídeos, a estudar algoritmo, eu fui estudar, eu fiz os cursos, tanto o investimento de tempo, porque no YouTube tem tudo isso de graça, nesse caso específico, quanto o investimento de dinheiro, muitas vezes. Eu paguei consultoria, paguei mentoria dos melhores profissionais
profissionais do mercado para aprender. Cheguei a gastar 30 mil em uma hora de alguém, tá? Eu faço parte de um grupo de mastermind agora, onde eu pago 60 mil por ano, outro que eu pago 50 mil por ano para fazer parte desses encontros, para crescer, para aprender com gente que está na mesma situação que eu, para a gente poder ali trocar experiências. Investir em conhecimento é estritamente necessário. Muitas vezes para eu ir numa reunião com um cara em outra cidade, que eu sei que aquele cara me faria toda a diferença, cara, para eu sair daqui para São Paulo, para ficar no hotel e tarará, tem vezes que eu tenho que gastar 5 mil reais para tomar café com um cara. E eu faço isso sabendo que eu estou fazendo um investimento em mim mesmo. Até hoje eu preciso fazer isso e eu vejo que a maioria das pessoas que não são bem-sucedidas, que tomaram essa decisão de ser pobre pro resto da vida, elas acreditam que conhecimento é uma coisa que deveria cair do além, que deveria ser sempre grátis, e não existe isso. Conhecimento bom é pago. Muitas vezes você até consegue encontrar um livro disponível em PDF na internet, alguma coisa assim, mas é muito raro. Na maioria dos casos você vai ter que pagar por isso, e investir em si mesmo é fundamental. Tanto investir dinheiro em si mesmo, às vezes nas suas roupas, às vezes numa maneira que você quer passar para o outro, às vezes num bom relógio para você ir numa reunião, às vezes você realmente cortar o cabelo direitinho, quando você está na fase ali de executivo, se você é executivo, eu era antes, eu tinha que ficar bonitinho, arrumadinho, de roupa social todo dia, eu tinha que gastar mensalmente com sapato, com terno, com tudo, para ficar bonito. E tinha ainda que investir em conhecimento, ainda tem que investir tempo para estudar isso, cara. Então você tem que pegar ali o seu tempo, sentar e tarará, e ficar investindo e tudo mais. Eu cheguei a trabalhar ali durante 4 anos, todos os dias da minha vida. Eu tinha um calendáriozinho e eu colocava, estamos há tantos dias sem folga, tantos dias sem folga. Eu colocava todos até chegou em 4 anos sem folga. Eu trabalhei na minha lua de mel, tá? Então a primeira vez que eu tirei folga foi no começo, a primeira vez que eu tirei folga de verdade, assim, que eu falei, vou descansar de verdade sem trabalhar, foi no começo de 2020, cara. Foi a primeira vez, inclusive, ficou até sem vídeo aqui no canal na época, foi no começo de 2020, eu tirei ali 5 dias pra mim, pela primeira vez depois de 4 anos direto trabalhando. Então se você achar, Raul, isso não vale a pena pra mim, beleza, eu posso falar o que funcionou pra mim. É óbvio que isso não é recomendado, é óbvio que isso não é saudável, é óbvio que isso não é o melhor uso do seu corpo, é óbvio que isso aqui pode desencadear uma crise de pânico, pode desencadear um monte de problemas que por sorte eu não tive. Eu conheço amigos meus executivos que falharam mesmo, o cara chegou a dar bug assim, o cara começou a ficar muito estressado, teve que largar porque pegou pesado demais. E é óbvio que se você quer adiantar o processo, você vai ter que pagar o preço. Então assim, tenha consciência que no mínimo fazer investimento em você mesmo, estudar e tudo, você vai ter que fazer, dedicar um tempo e realmente se comprometer com aquilo. E se você quiser ir rápido, você vai precisar pagar o preço da velocidade. Então é sempre assim, não tem como você fugir disso. Vai ter que pagar sem ter, às vezes, tempo para sua namorada, para sua esposa, sem ter tempo para sair com seus amigos. Raul, é saudável, é recomendado? Não, mas eu tenho que falar exatamente o que eu fiz, senão fica aqui, eu fico falando uma coisa e falo, ai, nossa, faça isso, né? Mas não é aquele esquema, trabalha enquanto eles dormem, não é nada disso. Eu dormi sempre muito bem, 9 horas por noite, inclusive isso recomendo, tá? Você dormir sempre muito bem, no limite do seu corpo, respeitando os seus limites físicos, e tentando se esforçar o máximo possível, investindo tempo no seu conhecimento, no seu estudo. Espero que você tenha dado para entender, espero que não vire um mimimi isso aqui. Eu tenho que falar o que aconteceu na minha vida, não é recomendação para você, foi uma decisão que eu tomei. Eu precisei falar, que eu precisei tomar é o título do vídeo. Então não é uma decisão que você tem que tomar, é que eu precisei. E o quarto aqui, que eu acho o mais difícil para a maioria dos seres humanos, é conviver com gente melhor do que eu. Foi uma decisão que eu precisei tomar. Qual que é a situação onde o ser humano se sente mais confortável, né? Tenta pegar, por exemplo, você chega num lugar para conversar com as pessoas, você se sente mais confortável, mais feliz, tenta imaginar. Numa situação onde você está ensinando as pessoas, onde você consegue ensinar a elas as coisas, onde você é um cara que tem mais dinheiro que a média, você chega num restaurante e o seu carro é o melhor daquele lugar, você vai para um encontro e você está sempre no topo ali daquela lista de amigos seus, você vai se sentir mais confortável assim, ou no lugar onde você é sempre a pessoa mais pobre, onde você é sempre a pessoa mais burra, às vezes que não tem o mesmo conhecimento que os outros, qual das situações você acha que vai se sentir mais confortável? É óbvio que a maioria dos seres humanos, né, você pode ser uma exceção, você pode ser um cara mais evoluído, a maioria dos seres humanos vão se sentir mais confortáveis dentro de uma condição onde eles estão ali se sentindo, né, por alguma razão, porque não existe isso no meu ponto de vista, estão se sentindo superiores às outras pessoas que estão naquele ambiente. Então o ser humano procura sempre conviver com gente em nível intelectual inferior, ou em nível financeiro inferior, ou em beleza inferior. Muitas vezes você vai ver um grupo de mulheres, as mulheres ficam procurando um monte de amiga feia,
pra ficar ali no meio, os homens também procurando um monte de amigo horrível ali pra ele ser o cara mais bonitinho, né? Então ele vai ali, é um roteiro até de adolescência ali, o cara junta, né, aquelas pessoas para terem uma certa liderança, juntam pessoas em volta delas ali que sejam mais, sabe, mais feias, mais fracas e tal, para conseguir se sobressair. Então isso é um comportamento normal do ser humano e você vai ter que inverter essa dinâmica se você realmente quiser alcançar o sucesso. Enquanto você for a pessoa mais inteligente, a mais esperta, a mais rica da mesa, você vai sempre estar para trás. Por quê? Porque obviamente sua mesa é só uma bolha, né? Você tem uma bolha social ali onde você é bem sucedido só para essas pessoas. Isso não significa absolutamente nada. Se você realmente quiser crescer, você vai ter que conviver com os campeões. E talvez não os campeões só do seu bairro, você vai ter que conviver com os campeões do Brasil, na sua área. É o que eu faço. Eu convivo hoje com pessoas que nesse nicho, por exemplo, de finanças, são muito maiores que eu. Eu tenho convívio com a maioria dos maiores, na verdade. Eu convivo com todos os maiores do meu nicho, do Brasil. Então eu vou ali e é óbvio, eu cresci muito mais rápido que a média dos outros. Por quê? Porque eu estou competindo contra os campeões. Eu não estou competindo dentro de um lugar onde eu poderia ganhar, né? A gente está travando o bom combate ali, é óbvio que somos amigos, mas a gente também está competindo. O melhor cavalo de corrida, ele não ganha se ele estiver concorrendo, ele não faz o melhor tempo dele se ele estiver concorrendo, né, com os piores. Eles têm diversos estudos que mostram isso. Ele só consegue fazer o melhor tempo dele convivendo com os outros cavalos que também são muito bons, aí ele vai ter que correr para conseguir se destacar. Então é muito importante você conviver com gente melhor do que você para evoluir. As pessoas dizem que você é a média das 6 pessoas que você mais convive. Eu até acredito nisso, eu acho que a sua média salarial também, pelos cálculos que eu já fiz aí, a sua média salarial, é empírico, isso não é um conhecimento científico, tá? A sua média salarial aí deve estar em torno de 20% a mais ou 20% a menos das 6 pessoas que você mais convive. Pode checar aí que vai estar. E se não tá, em breve vai se ajustar, porque é isso que eu tô falando. Se você convive ali com 5 milionários, é muito provável que você forme o sexto, tá? Que você vai acabar sendo o sexto, porque aquele convívio, aquelas dicas, aqueles conselhos ali serão muito importantes na sua jornada. Bom, eu compartilhei aqui com vocês coisas que foram úteis para mim. Não vale a pena seguir conselho de guru, ninguém ficou rico seguindo conselho de guru. Então use isso aqui com sabedoria, tenha discernimento do que vale a pena ser aproveitado aqui e do que não vale, tá? E é isso, cara. Aqui embaixo tem os links de sempre, tem o link da minha escola também, se você quiser consultar lá para você aprender a investir, se você ainda não investe, é uma coisa que a gente ensina aqui, pode acelerar também o seu processo de saída da pobreza aí. Então um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Espero que esse tenha ajudado, não é sempre que eu consigo trazer da maneira que vocês querem, você, ai meu Deus, filosófico, né, da maneira que vocês acham. Eu tento trazer aqui a realidade e muitas vezes a realidade não é o que a gente quer ouvir, né? Então um beijão, até o próximo vídeo.